a Bíblia Sagrada em Marcos, capítulo de número 15. Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Mateus, Marcos, Lucas, né? Mas vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Veja o que diz na tua palavra, na Bíblia que você tem na sua mão, aí. Olha o que diz a palavra do Senhor. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Toda a igreja, agora vamos juntos ler a última parte. Cooperando, toda a igreja, vamos juntos? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Sublinhe a palavra, amém, né? Sublinhe a palavra na sua mente, a palavra confirmando. Vamos orar ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, assim como você estiver. Se você, nesta noite, veio dizendo: Senhor, eu preciso do encontro contigo. Eu preciso, Senhor Deus eterno, de que o Senhor fale comigo. Eu quero dizer para ti que o Senhor já está falando aqui nesta noite. Os louvores é uma forma de nós mandarmos para Deus, falarmos com Deus, entoarmos a Deus louvores. E no momento que a gente entra em comunhão com Deus, no momento que a igreja entra em comunhão com os céus também conectam-se conosco. Oh, glória a Deus. Então tenha certeza que você veio no melhor lugar. Você veio nesta noite no lugar especial, que é a presença de Deus, diante da palavra, adorar, cultuar ao Senhor. Oh, glória a Deus. Então abre o teu coração nesta noite e deixa o Espírito Santo agir nesta noite na sua vida. Oremos ao Senhor nessa oração missionária. Vamos orar neste momento uma oração missionária. Vamos dizer: Deus, cuida, Senhor, da minha família, cuida, Senhor, da minha cidade, do meu estado, da minha nação, do mundo, as pessoas que vivem. Vamos orar uns pelos outros. Senhor, a tua igreja em Sananduva está reunida nesse culto missionário, orando e clamando por vidas, pelas famílias, pelos lares, pelas cidades, pelos estados e as nações, e a nação e as nações. Nós oramos, Senhor Deus eterno, tem misericórdia, Pai, o teu amor é grande, nos ajuda a compreender a missão da igreja nesta terra. No nome de Jesus oramos e no nome de Jesus te agradecemos. E a igreja toda diga amém e amém. Podeis tomar vosso lugar por gentileza. Amados irmãos, qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? A missão da igreja, ela é pregar Jesus, anunciar Jesus. Mas as duas primeiras missão da igreja, a primeira maior missão pela ordem, a igreja foi feita para adorar a Deus e adorar a Cristo e adorar o Senhor. A segunda missão principal da igreja é anunciar Cristo, pregar o Evangelho. E é disso que nós queremos trazer uma reflexão nesta noite. O que é missão? Missão é compromisso, encargo, incumbência, obrigação, representação, tarefa. Isto significa a palavra missão. A igreja tem uma missão. E qual é a missão da igreja? A missão da igreja é pregar Cristo. Então, ela é
missão para a igreja e da igreja. Por que que a missão é da igreja e não dos anjos? A missão poderia ser dos anjos, mas os anjos, a eles não lhes cabe anunciar, pregar, evangelizar, mas cabe à igreja. Qual é a missão dos anjos? A Bíblia fala que a missão dos anjos, tem muitas missões, mas os anjos, não falando em missão, mas só para tirar aquela ideia que às vezes alguém tem, que os anjos também, eles tinham desejo de pregar. A Bíblia não diz isso, que eles tinham desejo de pregar, mas a Bíblia diz que os anjos, eles se alegram com a salvação de homens. Glória a Deus. Eles se alegram com a salvação dos homens. Lá no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 7, o versículo de número do 7 até o 10, capítulo 15, versículo 7 ao 10, a Bíblia diz, eu vou só ler 2 versículos para os irmãos entenderem que a missão é da igreja e não é dos anjos. A missão é da igreja e não dos anjos. Diz a Bíblia Sagrada, capítulo 15, versículo de número 7 até o 10 do Evangelho segundo escreveu São Lucas. Assim vos digo, diz o versículo 10, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Inclusive a Bíblia diz que quando uma alma se arrepende, quando alguém se arrepende aqui na terra, há festa no céu. O céu entra em festa. O céu entra em festa. Então, quer promover festa no céu? Quer promover festa no céu? É ganharmos alma. Quando um pecador diz, eu me arrependo, eu creio em Jesus, eu quero entregar a minha vida para Jesus, neste momento é produzido uma festa grandiosa no céu. E a Bíblia diz que os anjos se alegram diante de Deus quando os pecadores se arrependem. A missão é da igreja e não dos anjos. A Bíblia Sagrada diz, lá em 1 Pedro, capítulo de número 10, o versículo de número 12, a Bíblia também faz referência a isto, só para nós compreendermos esta questão dos anjos. Eles se alegram, eles ficam felizes. 1 Pedro, capítulo de número a Bíblia de 1 Pedro, temos aqui, vamos ler a palavra do Senhor. A Bíblia diz que os anjos, eles também ficam prescutando o coração da humanidade, querendo ver também a salvação, querendo ver também o anunciar da pregação aos homens, ao ponto que eles ficam alegres, que eles ficam inclinados para o homem e para a mulher que se arrepende dos seus pecados, que entrega a sua vida para o Evangelho através de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, Pedro, quando fala que os anjos, eles estão alegres, prescutando, inclinando o coração para os homens, ficando alegres, a Bíblia diz que eles ficam alegres quando os homens se arrependem. É por isso que a missão é da igreja, de pregar, e não dos anjos. Você diz, mas a missão então não é dos anjos? Então é de Cristo. É Cristo que tem que fazer a obra, é Cristo que tem que ganhar, é Cristo que tem que anunciar. Mas eu lhes digo, a missão também não é de Cristo. A missão também não é de Cristo, porque Cristo, a Bíblia apresenta Cristo como cabeça da igreja. A Bíblia apresenta Cristo como o único Filho de Deus.
Deus, que tomou para si a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, diz a Bíblia Sagrada, que ele mesmo sendo Deus, não tomou para si, não usurpou para si ser Deus, mas se humilhou, deixou a sua roupa de glória, tomou uma roupa de servo, desceu a essa terra, assumiu a condição, encarnado em homem, de servo, e foi fiel em toda a sua missão, e até chegar à morte de cruz. Ele veio para isso. Mas a Bíblia diz, lá na cruz do Calvário, quando Jesus, ele recita 7 palavras, a 7ª palavra que Jesus recita na cruz foi esta: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Um pouco antes, na 6ª palavra de Jesus, ele diz: Pai, está consumado. O que Jesus está dizendo? Pai, a minha obra, o meu trabalho era vir, morrer, entregar a minha vida, derramar o meu sangue precioso, sem pecado, abrir o caminho, conforme a Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, que Jesus, ele abriu um único e vivo caminho para o homem, diretamente, sem precisar interferência, sem precisar de alguém para interceder. Jesus diz: agora não precisa mais ninguém interceder, você mesmo pode dobrar o seu joelho, e existe uma conexão direta entre você e os céus. Glória a Deus, aleluia. Quem abriu esse caminho, diz a Bíblia no capítulo 9 de Hebreus, que foi Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Jesus, a missão dele não é pregar, porque ele é o pão da vida. A Bíblia Sagrada diz em João capítulo 6, versículo 48, Jesus disse, ele se apresenta em todo o capítulo 6 como pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Quem come da minha carne permanece e tem vida eterna. Quem não come, quem não se alimenta de mim, disse Jesus, não tem vida eterna, e nem pode viver porque não se alimenta de mim. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná que desceu no deserto, mas morreram, porque o maná era apenas para a sobrevivência natural, mas eu vim como pão celestial, e quem se alimentar de mim viverá para sempre. E é por isso que quando alguém se alimenta de Jesus, e diga-se de passagem, não é o pão que você come na ceia, porque o pão não é o corpo de Cristo, não, ele representa, é um símbolo do corpo de Cristo. Mas se alimentar de Cristo é ter uma vida diária com Deus, é ter uma alma saciada, é ter uma vida abençoada e saciada. É a presença dele que faz você levantar de manhã, sair para o teu trabalho, trabalhar com alegria, voltar para casa com alegria, vir cultuar no templo, receber a tua família, ser abençoado. É a presença dele que qualifica e edifica a tua casa, a tua família, o teu emprego, teus negócios, tudo é a presença dele. Por isso ele disse: quem de mim se alimenta tem vida eterna, e se morrer nessa terra vai para a eternidade, para viver com Deus para sempre. Então, queridos, a missão não é de Cristo, porque Cristo não pode como pão, ele é o pão, a humanidade se alimenta dele. Nós temos uma missão, mas a missão não é de Cristo. O trabalho dele já está feito, ele já fez na cruz do Calvário. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, eu enviarei o outro Consolador, que vai estar convosco até a consumação dos séculos. Hoje nós temos o Espírito Santo, capítulo 16, versículo 8 do livro do Evangelho de São João, diz a Bíblia Sagrada: e o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É a obra do Espírito Santo que testifica que tudo que Cristo veio, apresentou, implantou, estabeleceu é verdade, é pura verdade. É o Espírito Santo que faz isso na vida do homem. Glória a Deus. É por isso que quem peca contra o Espírito Santo não tem mais a quem recorrer, e é por isso que não pode ter salvação, porque não tem outra, não tem uma quarta pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Por isso quem peca contra ele não tem mais aonde recorrer.
não tem mais outra instância espiritual para recorrer, e é por isso que não pode mais haver salvação para quem ignora a obra do Espírito Santo. Mas a missão é da igreja, a missão não é de Cristo, porque Ele é o pão da vida. Também não é dele, porque ele diz que é a água da vida. Capítulo 7, João, versículo 37 e 38, a Bíblia diz que Jesus se apresenta como a água da vida. Lá no capítulo 4 de João, Jesus falando com a mulher samaritana, ele diz para ela também: mulher, se tu soubesse quem te pede água, você daria de beber, porque quem te pede água, você não conhece, mulher. Se você soubesse quem te pede água, tu me dás uma água, um H2O apenas, você me dá uma água para que eu possa beber e saciar a sede humana. Mas eu sou a água da vida. Quem bebe dessa água se torna uma fonte. Olha que coisa linda, Jesus disse: quem beber da água que eu der se torna uma fonte, rios de água viva fluirão da sua vida. Olha que coisa linda é ser crente, que coisa linda é servir a Jesus, olha que coisa linda é ter uma experiência com Deus. É por isso que toda pessoa que tem uma experiência com Deus, ele deixa de ter sede, ele passa a ser uma fonte. Ele não vai mais buscar água no mundo, ele não vai mais buscar água nas baladas, ele não precisa mais de festas mundanas, ele não precisa mais de prazeres da carne para saciar, porque agora ele é uma fonte, é ele, jorra a fonte é dele. As pessoas se aproximam dele porque sabem que dali sai coisa boa. Olha que coisa linda é ter uma experiência com a água da vida, é beber dessa água. Talvez você diga: pastor, eu ainda não sinto isso, eu ainda não sinto que eu sou uma fonte. Então nesta noite, se você beber dessa água, abrir o teu coração, você vai sair daqui jorrando uma água viva, que vai fluir do teu ventre, da tua vida, do teu ser, a água da vida que é Jesus. Aleluia! Quantos estão entendendo a palavra de Deus nessa noite? A missão não é de Cristo por tantas outras razões, mas o tempo não nos permite. Então, a missão é da igreja. Irmãos, a missão é da igreja, e você quer ver provas bíblicas para isso? Quando no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia narra a história da conversão do apóstolo Paulo, um dos homens que mais se destacou, quem sabe depois de Cristo, nos ensinos, no apostolado. E é por isso que nós consideramos Paulo apóstolo também, porque ele teve uma experiência tremenda com Cristo. Escreveu 13 cartas das 27 cartas do Novo Testamento, 13 foram escritas por ele, cartas pastorais e outras cartas endereçadas às igrejas e aos seus filhos na fé, cartas doutrinárias, cartas de orientação bíblicas. O apóstolo Paulo, quando teve a experiência da conversão, a Bíblia diz que ele estava indo a caminho de Damasco para prender cristãos, mas de repente ele vê uma luz que atinge a sua vida, e os gaúchos dizem que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não diz isso. Mas os gaúchos que gostam de cavalo disseram que ele caiu do cavalo, mas ele teve uma luz. A Bíblia diz que teve uma luz que tomou conta da sua vida, ele caiu por terra. Caindo por terra, ele ficou cego, e ele começou a gritar: quem és tu? Saulo, Saulo, dizia a voz, por que me persegues? Porque a igreja tem um dono, meus irmãos.
A igreja tem um dono, e o dono dessa igreja não é nenhum de nós obreiros. O dono dessa igreja não é nenhum das senhoras e dos senhores, e nenhum dos maiores e dos missionários que vieram há 100 anos no Brasil. Essa igreja não é de nenhum homem. Essa igreja tem um dono, e o dono dela, ele, apesar de ter nascido na terra em forma de homem, ele mora no céu. E o nome dele é Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, o grande eu sou. Ele está lá, a Bíblia diz que está sentado à direita do Pai. Ele é o dono dessa igreja. E por que ele é o dono dessa igreja? Porque quem morreu por você e por mim foi ele. Quem morreu por sua família foi ele. Quem derramou o seu sangue foi ele. Quem passou vexame, vergonha, ignomia foi ele. Quem foi fiel e na sua boca não encontrou pecado algum. Capítulo 53 do livro do profeta Isaías, diz a Bíblia: quem deu crédito à nossa pregação, porque foi subindo como o renovo de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura para que o desejássemos. Era o mais vil de todos os homens, era o homem mais expressivo de todos os homens. Na sua boca não encontrou-se engano, mas ele, como ovelha muda, foi para o matadouro sem falar uma palavra. Sabe por quê? Enquanto ele ia para o matadouro, enquanto ele estava indo no Calvário, na Via Crucis, para enfrentar a cruz, ele estava vendo você, ele estava vendo você, ele estava vendo você. Ele via esta noite, ele via este culto, e ele via a tua família, e ele via você, e ele podia caminhar dizendo: Pai, por amor dessas almas eu vou até a cruz. Rabacandarabacandarabacandarai. O capítulo 17 do livro de João, na oração sacerdotal, Jesus disse: Pai, eu oro não só por estes, Pedro, Tiago, João, André, Filipe e Mateus. Eu não oro só por esses que estão comigo, mas eu oro por todos aqueles quanto o Senhor ainda vai me dar. Jesus estava orando na oração sacerdotal por mim, por você, por nossa casa e por nossa família. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus já orava por você. Ele é o dono dessa igreja. Porque quando furar o seu lado, saiu sangue e água. Sangue que fala de purificação de pecados, água que fala de salvação. Enquanto Jesus entregava o seu espírito na cruz do Calvário, ele estava dizendo: Pai, entrego o meu espírito nas tuas mãos, mas derramo o meu sangue puro para salvação e perdão de pecados. A Bíblia Sagrada diz em 1 João capítulo 1 versículo 7: se andarmos, se temos paz uns com os outros, e se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus teve poder e tem poder para purificar pecados, porque foi um sangue que não foi gerado pela vontade da carne e nem do sangue do homem humano. Foi um sangue, foi uma vida gerada pela concepção sobrenatural do Espírito Santo no ventre de Maria. E a ciência já provou isso. A ciência já provou que o sangue de Jesus Cristo não era um sangue da vontade da carne nem do homem. Está escrito na Bíblia Sagrada. Mas da vontade do Espírito, foi gerado pelo sobrenatural. Pastor, eu não creio nisso. Então, se você não crê nisso, você não pode ser salvo. Porque só pode ser salvo quem crer. E é um dos pilares das doutrinas fundamentais: crer que Jesus nasceu em carne, mas gerado pela vontade do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria. Uma mulher que a Bíblia diz que Deus achou graça em olhar para ela e escolheu ela para ser a mãe de nosso Salvador. Amém, igreja? Que coisa maravilhosa é Jesus. Aleluia. Que algo maravilhoso é Jesus. Ele é o dono dessa igreja. E ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja.
Às vezes eu ouço alguns dizer: a minha igreja. Irmão, nenhum de nós temos igreja. A igreja não é nossa, mas a igreja é dele. Eu imagino o que ele fica pensando lá no céu quando vê alguém dizer: a minha igreja. Vai dizer: foi você que morreu, é? Foi você que foi para a cruz? Foi você que entregou a vida na cruz? Foi você que desceu da glória, desceu do céu? Não, nós não temos igreja. Mas ele disse: a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não pode. Sabe por quê, irmão? Porque quem cuida dessa igreja é ele. Amém? Quem cuida da sua casa, da sua família é ele. E ele é o dono dessa igreja. Mas enfim, para nós caminharmos aqui mais um pouquinho, a missão não pode ser pregada por ele, porque ele é o dono da igreja. E aí quando Paulo fica cego, Paulo é orientado e vai para a casa de Judas, cego, sem enxergar. E aí Deus, o Senhor fala com o profeta. Porque, irmãos, Deus é soberano, sim ou não? Sim. Mas Deus, mesmo sendo soberano, não quebra princípios. Ele é soberano, mas não quebra princípio. E ele poderia quebrar princípios se ele é soberano, Deus, mas ele não quebra princípios. Quando ele estabelece os seus princípios, mesmo sendo Deus, ele permanece firme nos princípios que ele mesmo estabeleceu. E é por isso que Deus fala com o profeta Ananias e diz: Ananias, tem uma missão para você como igreja. Você é a igreja? Então tem uma missão para você. Sabe a casa do Judas, lá na rua chamada direita? Sei. Pois é, tem um cidadão lá chamado Saulo. Quando falou Saulo, Ananias já se estremeceu. Eu falei: ih, Saulo? Aquele que mata, que persegue, que arrasta, que prende os crentes? Sim, esse mesmo. Pois é, ele está lá cego, está lá humilhadinho, que já ouviu a minha voz. Já falei com ele. E ele é um vaso para mim. Está escrito lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 ao 19. Ele é um vaso para mim especial, disse a voz de Deus para o profeta, para pregar para os gentios, para pregar para os judeus, para pregar para muitos. Ele é especial, eu tenho uma missão especial, mas eu não posso quebrar princípio. Eu estabeleci a igreja na terra através de meu filho que desceu, morreu, estabeleceu a igreja. Então a missão é da igreja. Então Ananias, vai lá e prega para ele. E Ananias disse: não, esse homem é mau. Aí Deus disse: vai lá e prega para ele. Ele já está humildezinho. Que todo homem mau, quando aceita Jesus, fica bonzinho. Amém? Todo homem irado, quando aceita Jesus, fica mansinho. Amém? Todo homem, quando a gente aceita Jesus, Paulo disse: não mais vivo eu, mas vive Cristo em mim. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, então nós temos as qualidades de Cristo. E Cristo disse lá em Mateus 11, 28: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei, deixai sobre mim o vosso jugo pesado, pegai o meu que é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí o Deus disse: mas pode ir lá que agora está manso. Ele já ouviu a minha voz. Mas eu não posso completar a obra na vida dele sem a presença da igreja. Então vai lá, igreja. Aí Ananias vai com medo. Chega lá na casa de Ananias, quem sabe, imagina, dá medo mesmo, irmão. Um homem daquele mau, perseguidor. Mas Ananias chegou lá e pregou para Paulo. E disse: Paulo, o Deus que te apareceu também falou comigo e me disse que tu é um vaso especial. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmão, já vou chegar lá. É tão linda a palavra, né, irmãos? É tão maravilhoso. Vai lá, Ananias. Ananias disse: Paulo, ele me apareceu, ele falou comigo e disse que tu é importante para ele, Paulo. E a Bíblia diz que Paulo voltou a ver, porque estava cego por causa do flash de luz, foi tão forte. Ele voltou a ver novamente. E a partir dali, depois que Ananias pregou para Paulo, Paulo foi ser discipulado primeiro. Durante 14 anos foi discipulado por Barnabé,
para depois voltar a começar a exercer o seu ministério. A presença da igreja tem que estar, irmão. Deus não quebra princípio. Será que Deus não podia ter dito para Paulo: Paulo, eu sou Deus, eu estou no céu, ele disse: eu sou o Senhor a quem tu persegue. Paulo, então é o seguinte, como eu sou Deus, como eu sou o Senhor, vou dizer para ti uma coisa, Paulo: levanta, enxerga e vai pregar que eu já estou te salvando, está pronto, pode sair. Aí Deus disse: não quer princípio, eu estabeleci a minha igreja para pregar, então vai ficar cego 3 dias, depois vou mandar a igreja lá para falar para ti. Pronto. Agora eu pergunto, e se a igreja não está, e se a igreja não comparece, e se a igreja não cumpre a missão, ou se a igreja relaxa com a sua missão, o que seria de Paulo? Aí vamos trazer para os nossos dias, o que seria dos nossos, o que seria da nossa cidade, dos nossos parentes, dos nossos amigos, o que seria das pessoas que vivem em torno, nosso entorno, se nós como igreja relaxássemos a respeito da missão que temos como igreja de falar de Cristo? Aí você diz: mas Deus, se é para ser salvo, Deus vai salvar. Aí Deus diz: eu quero salvar, mas eu preciso da presença da igreja. Eu quero salvar, mas onde é que está a minha igreja? Lá na empresa, você é a igreja? Não, aqui na empresa eu sou crente só na igreja, mas aqui na empresa eu me escondo, porque aqui é meu trabalho, aqui eu não sou igreja. Se você não é igreja lá, você não é aqui também. Agora, se você é a igreja aqui, você é lá também. Aonde você estiver, você é a igreja. E deixa eu dizer uma coisa para você: depois que você foi selado com a marca da igreja, de Jesus, do Espírito Santo, pode até tentar se esconder. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: você é crente, né? Tem uma marca, tem um brilho, pastor, não tem como esconder. Até aquela pessoa que se afasta da igreja, viu isso? Até aquela pessoa que afasta a comunhão, e que até faz que nem o filho pródigo. Capítulo 15, versículo 1 de Lucas em diante, a parábola do filho pródigo. Até ele, quando sai longe da casa do pai, as pessoas olham para ele e falam assim: olha, você tem jeito de crente. Ele pode estar bebendo cachaça, as pessoas vão dizer: mas tu não tem jeito, tu tem jeito de crente. Ele pode estar no bailão, irmão, sei lá se existe isso ainda, acho que eu estou falando coisa antiga, mas ele pode estar lá na balada, não sei aonde, mas alguém vai olhar para ele e vai dizer: teu lugar não é aqui, você tem cara de crente, tem jeito de crente, tem tudo de crente, o que você está fazendo aqui? Não adianta, não consegue mais se esconder. Deixa eu dizer uma coisa para você: depois que você for marcado com esse evangelho, pelo poder do evangelho, não adianta mais correr, não adianta mais fugir. E se você fugir, você vai ter que responder para ele no juízo final. E a Bíblia diz que o juízo será pior. O juízo será dobrado, triplicado para quem conhece, quem teve um dia conhecimento e deixou. A responsabilidade é grande agora. Aí você diz: pastor, o que eu faço? Seja igreja, porque você tem uma missão. A Bíblia diz que Ananias esteve presente. Mas deixa eu avançar aqui, que o horário não me perdoa. E eu sempre digo que esse horário, esse relógio não gosta de mim. E eu gosto dele, mas ele não gosta de mim. Mais um texto da Bíblia Sagrada. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 ao 48. Cornélio, a Bíblia diz que era homem bom. A Bíblia diz que era um homem crente. Sim ou não? Era. Ele dava oferta, dava esmola, dava dízimo, dava tudo. E era boa pessoa, não fazia mal para ninguém, não falava de ninguém, não fazia nada de mal. Que alguém acha que quando é bonzinho, assim, ó, eu sou bonzinho, não faço nada errado, não faço nada de mal, eu sou bonzinho, não roubo, não fumo, não mato, não tenho nada de mal, eu sou bonzinho, até ajudo, dou oferta, dou esmola, dou tudo. Mas se você não tiver uma experiência com Cristo, isso não basta para a salvação.
Está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia. Efésios capítulo 2 e versículo 8: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É preciso ter um encontro com Deus. Quem sabe eu poderia pregar uma outra mensagem aqui, massageando, quem sabe, o ego seu, ou de quem nos ouve, mas não adianta, essas mensagens não vai salvar. Agora essa mensagem, ela é a mensagem bíblica do céu. Ela pode até ser dura, mas ela salva, porque ela vem dos céus. Quantos podem glorificar a Deus nessa noite? Eu sinto aqui uma presença e uma graça tão grande nessa noite aqui, irmãos. É culto de missão. Nós precisamos sentir a responsabilidade. Precisamos sentir a responsabilidade, que como igreja, nós somos igreja, então precisamos sentir a responsabilidade. Mas eu vou caminhando já, irmão, já indo aqui para a finalização. Diz a Bíblia que Cornélios era crente, mas não tinha mantido a experiência ainda com a igreja. E quando eu falo de igreja, não estou falando do templo, das paredes, tijolo, pedra, cimento. Estou falando da igreja, do corpo misto de Cristo. Aí Deus mandou um anjo, serviço do anjo. Essa é uma missão dos anjos, a serviço de Deus em prol da igreja. Aí o anjo desceu lá em Cornélio e falou assim: olha, você é tudo de bom. Você tem jeito de crente, tem cara de crente, tem tudo de crente. Oferta, dizima, faz tudo. Mas você ainda não conhece a palavra. Você não conhece ainda Cristo. Então você precisa conhecer. Mas ele era gentil. Aí o anjo disse: você tem que ir lá na casa de Simão Curtidor. Lá tem uma igreja, tem a igreja, a presença. Lá ele manda chamar Pedro, que ele vai falar para você o que precisa ser falado. Por que, irmãos, que os anjos já não disseram para ele: olha, Cornélio, dobra o joelho aí, Cornélio, porque nós somos anjos, nós viemos do céu. Porque tem gente que adora anjo, tem gente que vê anjo em tudo quanto é lugar, irmão. Nunca vê Jesus, mas vê anjo na porta, vê anjo no altar, vê querubim dentro da igreja. Irmão, se um querubim passar em cima do estado do Rio Grande do Sul, já queima nós tudo. Já não sobra nada de nós, pela santidade dele. Mas tem gente que vê dentro, até lá junto com ele. Fala: meu, mas que santidade, para ver um querubim, um serafim, um anjo, irmão do céu, isso é muito tremendo. Agora Jesus, nunca vê Jesus, nunca vê Jesus, nunca vê. Aí os anjos se apresentaram para Cornélio e disseram: ó, nós somos apenas mensageiro, vai lá, que tem a igreja lá que precisa te dar uma mensagem, manda chamar. Chamaram Pedro, mas Pedro estava meio relutando. Aí o Senhor disse: Pedro, te dá uma visão aqui, Pedro. Aí Deus deu uma visão para Pedro. Ele enxergou numa visão um lençol que desceu diante dele. Enxergou vários animais que eram impuros na cultura judaica para ele se alimentar. Aí a voz dizia: mata e come. Ele disse: não posso comer aquilo que é impuro. Deus disse: não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. E de repente, quando ele passou a visão, estava em jejum 3 dias. Quando passou a visão, 3 homens bateram na porta dele na hora. Aí ele disse: opa, foi lá. O que vocês querem? Pois é, o anjo passou lá em casa de Cornélio, nosso chefe, e mandou chamar o Pedro. Chamaram Pedro e disseram: olha, o anjo mandou chamar você para você ir lá pregar para Cornélio, porque ele precisa ser salvo. E se você não for lá, não vai ter jeito. Aí Pedro entendeu que a visão que Deus dera para ele era uma visão que ele devia aceitar, era a missão dele. Ele disse: pois é, eu sou judeu, não prego para gentil, mas o evangelho também é para gentil. Então o evangelho não é só para judeu, é para gentil também. Aí Pedro foi lá, chegou na casa de Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio já tinha feito evangelismo. Está escrito, irmão, Cornélio já tinha feito evangelismo. Chamou os vizinhos, chamou os amigos. E a Bíblia diz que a casa de Cornélio estava cheia de gente. Aleluia. Para ouvir a palavra de Deus. Irmão, o mundo tem sede, as pessoas têm sede da palavra. E aí Pedro chegou lá, que deu com aquela casa cheia. Aí Pedro começou a falar: ah, irmão, eu nem vou ler mas lê em casa a mensagem, a pregação de Pedro. Pedro começou a pregar: irmãos, o Senhor me apareceu em visão. E começou a pregar, e mostrou para mim. E aí começou a pregar para eles, e fez uma linda pregação. E a Bíblia diz que depois que ele pregou, aquele povo foram todos cheios de Deus, salvos por Jesus, porque a igreja estava presente. A missão é da igreja.
E se a igreja não estivesse lá, se Pedro não tivesse cumprido a missão, irmão, o que seria de Cornélios? Aí você diz assim: pastor, eu cuido da minha vida, e eu estando salvo, tá bom. Não, irmão, o céu não é só para você nem só para mim, o céu é para o mundo inteiro que aceitar Jesus. E a missão da igreja é proclamar aos 4 cantos da terra que Jesus salva, que Jesus cura e batiza com o Espírito Santo, e vai vir para buscar a igreja dele, para morar com ele nas mansões celestiais. Oh glória, eu sinto aqui uma presença maravilhosa dele nesta noite. A igreja tem uma missão linda, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, olha, deixa eu indo aqui por final. Mas queridos, eu só conto para vocês, um dia, eu estava na igreja, na cidade de Bissau, no continente africano, no país de Guiné. Era 7 horas da manhã, por ali nós estávamos orando, eu e alguns obreiros nativos. De repente alguém vem gritando, nós ouvimos alguém gritando pela rua, gritando, e entrou no portão, e entrou e caiu dentro do salão, e dizia para nós: nos socorre, me socorre, me socorre. Nós socorremos ele, acolhemos ele, oramos com ele, ministramos com ele, e ele dizia: ele quer me matar, ele quer me matar. Olhamos ali fora, não tinha ninguém. Nós entendemos que quem queria matar ele era Satanás. E ele disse assim para nós, ele já era um homem, não lembro agora, de 20 e poucos anos na época. Ele disse: quando a minha mãe estava grávida, ela não me aceitou, e ela me vendeu, me trocou antes de eu nascer, me trocou por um barril de cachaça, me trocou por alguma coisa, e colocou meu nome de Biete. Na língua balanta, uma das tribos daquele país, significa rejeitado. A mãe rejeitou antes de nascer, trocou por um barril de cachaça, e entregou ele na casa de um pai de santo, numa casa de magia negra, para ele morar lá e crescer lá. E ele disse: desde criança eu vivo lá, já fiz tudo que o diabo pediu para me fazer, já fiz todo tipo de sacrifício que ele pediu para fazer, mas eu não tenho paz. E às vezes ele me persegue, eu saio nu pelas ruas correndo, nu, e ele me perseguindo, e eu vejo ele, e ele quer me matar, e eu saio correndo. E agora está acontecendo, e eu não sei, mas eu não tenho mais paz. Mas quando eu passava por aqui, eu ouvi uma voz: entra aí. Aleluia. E eu estou aqui agora. Agora eu estou nas mãos de vocês. Ele ficou 15 dias sem sair de dentro da nossa base missionária, jejuando e orando com nós. E pelas madrugadas, às vezes o diabo manifestava, queria pegar ele, e nós orando e jejuando com ele, 15 dias dentro da nossa base missionária, sem sair. Ele não dava um passo para fora. Depois de 15 dias, ele disse: eu agora posso ir ao encontro da minha família. Por quê? Ele disse: porque agora eu quero buscar a minha esposa, meus filhos, porque o que eu encontrei aqui em Jesus, eu quero que eles encontrem também. Eu disse: pode buscar. Pastor Cláudio disse: pode buscar. Ele foi, buscou a família, veio, a família se converteu. E o pastor disse: o teu nome não será mais rejeitado. Nós vamos trocar o teu nome, porque lá não são registrados mesmo, né? Nasce, bota o nome. Se nasceu num dia de chuva, bota o nome de chuva. Se nasceu, a mãe morreu no parto, bota o nome de morte. Se nasceu, a casa pegou fogo, bota o nome de tabanca em chama. Se foi rejeitado, bota o nome de rejeitado. Aí o pastor disse: não, o teu nome não será mais rejeitado, mas o teu nome será Pedro. Batizamos ele como Pedro, irmão Pedro. 3 meses depois, nós estávamos num culto de oração e de ensino, como nós temos aqui às terças-feiras. E o pastor disse: hoje não é nenhum dos missionários que vai pregar. Hoje quem vai pregar vai ser o Pedro. Nós tínhamos dado uma Bíblia para o Pedro. Naquela época não tinha Bíblia que nem essas aqui, com ajudas, né? Auxílios. Era só a Bíblia mesmo. Não tinha auxílio. E não tinha nem internet para pesquisar.
Em 3 meses, o Pedro leu a Bíblia, levantou naquela terça-feira, obreiros, e ministrou uma palavra poderosa para todos os obreiros missionários que estavam ali do Brasil e os obreiros nativos. Ministrou uma palavra, uma voz tão forte que não precisou de microfone. A partir daquele dia, Pedro se tornou um pastor, um pregador. Hoje ele é pastor da Assembleia de Deus em Guiné-Bissau, é o responsável das obras, já tem mais de 250 templos construídos naquela nação, passando pelas mãos dele. É um obreiro com a sua família, porque encontrou a igreja, encontrou Jesus, encontrou a salvação. Aí você diz, mas será que Jesus pode mudar? Pode, irmão. Nunca diga esse não tem mais jeito, nunca diga essa não tem mais jeito, nunca diga isso, porque para Deus nada é impossível. É uma mensagem profética nessa noite. Para Deus não há nada impossível. Teu filho, tua esposa, teu esposo, teu familiar, essa cidade, esse estado, esta nação, ela pode ser salva por meio da igreja que está aqui, a presença da igreja. Eu e você, cheios do poder de Deus, poderemos ganhar essa nação para Jesus. Meus irmãos, já vou concluir. Eu parece pregador aqui, né? Falando que vai concluir, nunca conclui. Não tem uns pregadores assim, já vou parar e nunca para. Mas não sou pregador não itinerante não, né? Sou pastor da igreja, então não vou pegar esse hábito aí não. Mas deixa eu só dizer o seguinte: 2 bilhões de pessoas ainda nunca ouviram falar de Cristo. 2 bilhões de pessoas. Nós somos 8 bilhões de habitantes na terra. 2 bilhões ainda nunca ouviram falar de Jesus. Os entendidos matemáticos fizeram uma conta, que se colocar essas pessoas em fila, daria 465 quilômetros de extensão. A estatística diz que essa fila aumenta 12 quilômetros por dia. Aumenta 12 quilômetros por dia. Hoje, esse domingo, essa fila aumentou 12 quilômetros de pessoas que não ouviram falar de Jesus. Amanhã mais 12 quilômetros. E são milhares, centenas e milhares de quilômetros em fila. Alguns entendidos chegam a dizer que dá para dar mais de 10 voltas na terra, só de pessoas enfileiradas que ainda não ouviram falar de Jesus. Mas a igreja está aqui em Sananduva. A igreja está aqui. Aí você diz, pastor, mas como é que eu vou fazer para ganhar o mundo? Não, igreja, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. A missão da igreja, ela é essa mesma. Aí você diz, mas o que eu posso fazer? E eu concluo dizendo, tem 3 tipos de atitude que você pode tomar. Em Judas capítulo 1, versículo 21, versículo 23, só tem um capítulo, Judas. A primeira atitude, está escrito lá, que você tem que se conservar a si mesmo. Conserva-se a si mesmo, como igreja, se mantenha como igreja. Porque enquanto você for igreja pura, a igreja de Jesus, você já está fazendo missão. Enquanto o teu caráter for caráter cristão, você já está fazendo missão. Conserva-te a ti mesmo. Não abre alas, não abre guarda para a tua fé. Permanece. Conserva-te a ti mesmo. Você é igreja, irmão. Você é igreja. Às vezes você diz, será que eu sou? Você é igreja. Segunda atitude, apiedando-se de alguns, é uma outra atitude. Vamos ter piedade de alguns. É para isso que a igreja está aqui na terra. É a missão da igreja. Terceiro lugar, salvando alguns.
E por que que Judas diz piedade a alguns, salvando alguns? Porque nem todos querem, nem todos aceitam, mas todos quantos aceitarem Jesus como Salvador serão salvos. Então, qual é a atitude que você vai tomar hoje? Conserva-te a ti mesmo, se apieda de alguns, se apiedando-se de alguns e salvando alguns. E a Bíblia faz um paralelo, Paulo faz um paralelo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, ele dizendo: tudo é importante, os dons são importantes, tudo é importante, mas no final são 3 coisas que permanecem: a fé, o amor e a esperança. Mas dos 3, ele diz, o amor é maior. Não tem como nós fazermos missão sem ter amor, sem ter piedade e sem conservar a nossa vida como igreja, com caráter cristão, glorificando a Deus na empresa, na escola. Vem aí as faculdades, as aulas, né? Lá na faculdade, glorificando a Deus, na escola, na rua. Igreja, essa igreja, ela foi comprada por um sangue precioso. Pastor, como que eu posso fazer? A missão da igreja é urgente, não dá para esperar. Nós podemos fazer missões, igreja, de 3 maneiras: orando, diga orando. Orando. Eu fiquei 4 anos na África, morando direto. E quando eu cheguei no Brasil, um pastor, que ele é hoje jubilado, em Novo Hamburgo, ele disse: pastor Léo, eu vou contar um segredo. Eu disse: qual é? Quando tu foi para a África, eu sortear os nomes dos missionários para orar, e eu peguei o teu nome, você nunca soube, mas eu sempre orei por ti. Oh, glória a Deus. Aí eu entendi por que eu resisti tantas coisas na África, por que eu passei 4 malárias, a última eu entrei em coma. Eu já não podia mais falar, não podia mais me mover, nem a língua mais se movia, já estava endurecendo. E eu estava caído há 2 horas no chão, morrendo de malária. A malária é medida em cruz, né, irmãos? 5 cruz. Eu já estava na 4ª cruz. Mais uma, eu já não voltava mais, já estava em coma. Mas o pastor me achou caído no chão. E me encontrou caído. E ele disse para os obreiros: levante ele e leve para dentro. Me pegaram, me levaram para dentro da casa. E o pastor disse para um obreiro: pega o óleo de unção. Por isso que é interessante, isso é importante, igreja. Pega o óleo de unção. O obreiro pegou o óleo de unção e o pastor disse: unge ele, repreende a morte. Quando o pastor disse: ora e repreende a morte, o obreiro botou a mão na minha cabeça. Um obreiro chamado Tutu, da tribo Balanta. Ele botou a mão na minha cabeça, ungiu e disse: morte, eu te repreendo. E quando ele repreendeu a morte, irmão, foi como se eu tivesse tomado um choque. Eu fui jogado para cima da cama, caí sentado, curado, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Para a medicina pode ser até impossível às vezes, mas para Deus não, o milagre de Deus Ele faz. E eu fiquei curado. E o pastor disse: quer ir para o hospital? Eu falei: só se for para tomar um sorinho, porque eu estou fraco já há muito tempo sem comer. Mas levantei curado. Aí eu comecei a entender por que eu resisti. Perdi praticamente estou com 5 graus de visão hoje, de astigmatismo e miopia. Não tinha nada. As malárias, doenças, perigos de morte, nas selvas. E eu entendi por que eu resisti, não era eu. Mas tinha uma igreja orando por mim, dizendo: guarda aquele jovem, Senhor. Guarda aquele menino. Guarda aquele menino, que eu fui jovem ainda, guarda. Livra da morte, livra do mal. É por isso que a oração, irmão, é primordial para uma igreja missionária. Ore por missões, mas eu nem conheço. Ora mesmo sem conhecer, diga: Senhor, abençoe os missionários, guarde os teus filhos onde quer que eles estejam, porque a mão de Deus vai lá e vai protegê-los. Glória a Deus. Mas o tempo que não me permite. Segunda forma de fazer missões é contribuindo.
Eu disse outro dia aqui num culto, terça-feira, um sheik árabe, há pouco tempo atrás, há poucos anos, ele doou $1 bilhão. $1 bilhão ele doou para a ala terrorista do islamismo, para promover terrorismo contra os cristãos, para que aqueles que defendem aquela fé se explodam e matam cristãos ao redor do mundo. 1 bilhão. E a Bíblia diz que os filhos das trevas eles são mais prudentes. Mas a igreja pode, uma igreja tem potencial. Nós não precisamos pedir nada para ninguém. Não. Eu creio num Deus que provê. E a igreja não precisa pedir nada para ninguém. A igreja ela tem potencial porque ela é de Cristo, ela é de Deus. Então uma igreja pode ganhar o mundo inteiro para Jesus. Nós podemos ganhar essa cidade para Jesus. Contribuindo. A média de contribuição missionária no Brasil, irmãos, por pessoas, é $1 por ano. $1 por ano. Aí alguém diz, já vem falar, isso é golpe. Não, irmão. É a estatística que mostra. E é por isso que tem missionários, obreiros, que estão nos campos. E a igreja precisa chegar lá através deles, da presença deles, mas precisa mantê-los. Se você não pode ir lá, você pode contribuir para que eles possam continuar a sua missão. Nós temos aqui os missionários, e nós temos contato com alguns, já estamos tendo contato. Os irmãos vão conhecer daqui para frente mais missionários. Vocês vão ver o que pode ser feito, o que é feito. E esse culto é missionário. É por isso que eu estou falando dessa forma. E tem uma terceira maneira que é indo, mas nem todos foram chamados para ir. Mas orar e contribuir todos podem. De alguma forma nós podemos ajudar os missionários, fazer missões na África, na Índia, Cabo Verde, Charrua, seja onde for, em Sananduva. Vamos ganhar para Jesus, amém? Vamos ficar em pé, igreja. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é fazer esta obra, é fazer Jesus chegar mais longe. Oh, glória a Deus, aleluia. É fazer Jesus chegar mais longe. Nós vamos orar agora. Coloque a sua mão assim no seu coração, se você sentir de fazer isso. E se você foi tocado nessa palavra, você que está assistindo pela página da igreja, pelas redes sociais, você foi tocado, faça um propósito com Deus, comece a orar, comece a jejuar pelas missões, pelos missionários. A missão da igreja é fazer Jesus conhecido aos povos, às nações, é fazer Jesus ser conhecido em Sananduva, nos interiores, em outros países, aonde Deus. E alguém diz, pastor, mas por que nós temos que fazer isso? Irmão, não é um peso para a igreja, a missão não é peso para a igreja, a missão é um privilégio que Deus dá para a igreja poder fazer, é uma honra nós podemos fazer missões, indo, ajudando, orando. Então vamos orar. Aí vocês, pastor, eu queria fazer algum pedido agora. Não é para você, o pedido não é para você não. Não faça para você agora, é uma missão, é culto missionário, então nós vamos interceder e vamos pedir, sim, mas pelos missionários, vamos interceder por missões, pelos projetos missionários, pelas almas, 2 bilhões de pessoas que não ouviram ainda, e que precisam de ouvir, e nós somos responsáveis para fazer Jesus chegar até eles. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Faz a tua oração agora em nome de Jesus. Faz a tua oração agora em nome de Jesus. Deus chamou essa igreja com uma vocação missionária.
E essa igreja ainda tem uma missão muito árdua, mas muito profunda para cumprir. Almas vão se render aos pés de Jesus em todos os lugares através dessa igreja, seja aqui ou seja onde essa igreja estiver representada pelos projetos missionários. Milhares de almas, eu declaro em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que as vidas serão salvas pelo poder da Tua palavra nessa cidade, Charruas, Urtiga, seja onde for, ó Deus, nos interiores, nas nações onde estão os missionários. Senhor, libera autoridade e poder aos missionários, aos obreiros. Restaura vidas, transforma, abençoa, guarda e protege. Deus, nós oramos por Sananduva, oramos, Senhor, pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, oramos por aqueles que não te servem ainda. Senhor, tem misericórdia, Senhor, abençoa, Senhor, traz intrepidez a esta igreja, para que nos hospitais, nas casas, nos lares, nós possamos falar com a autoridade que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Que nós possamos ver os teus milagres acontecendo, milagres, maravilhas. Use essa igreja, Senhor, para curar os enfermos. Use essa igreja para expulsar demônios. Use essa igreja, Senhor, para que os sinais e maravilhas aconteçam, para a glória do nome de Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Dó maior.